Olá, meus queridos. Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está chegando. Seja muito bem-vindo ao nosso parquinho. Que alegria poder contar contigo novamente, com a sua presença. Poder entrar no seu lar, na companhia de Jesus, na companhia de Maria, para falar hoje de um assunto tão importante, né? Dona Dalva, um beijo para a senhora. Vicente de Araxá, boa noite, meu irmão. Regina, boa noite. Boa noite, Euzi. Boa noite, Aline, Andréia. Tudo bem, irmã? Um abraço pro maridão aí, pro filhote. Vera, tudo bem, Rosimeire, Roseli, boa noite, Pati, boa noite, Aline, Carlene, boa noite, irmã. Lê Ribeiro, Fabiana, boa noite, Rita. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Flá Camargo. Boa noite, Dulcineia Maria. Um abraço, querida. Boa noite, queridos. Boa noite, Dona Delorme. Um beijo para a senhora aqui do seu neto de coração. Boa noite, Dona Lígia. Boa noite, Eliane, Lide. Boa noite, Rosa. Um beijo para você aí em Uberlândia. Boa noite, Borges, boa noite, Regina, Beatriz. Quanta gente aqui, gente. Tudo bem com todos, meus queridos? Espero que todo mundo esteja bem. Boa noite, Suzana, de Araguari. Boa noite, Bruno, de Poços, terra linda. Boa noite, Terezinha. De onde vocês estão falando aí, meus irmãos? Boa noite, Renato. Um abraço, irmão. Tatá. Boa noite, Ana. Boa noite, Ana Cláudia, Mona Lisa. Que bom, meus irmãos. Que bom poder contar com vocês, né? E mais uma noite, mais um encontro. Boa noite, Alan. Agora sim. Boa noite, queridos. Bom, gente, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito, mas muito a ajuda de vocês, né? Na nossa última live musical em prol das famílias do Menino Barçanufo, né? Meus irmãos, a gente arrecadou quase 10 mil reais, né? Eu não quis divulgar nos stories porque acho que é uma informação, né, que assim, não precisa sair divulgando, né? Mas aqui no barquinho, falei que eu iria falar hoje, né? Então foram quase 10 mil reais. E olha, graças a vocês, né, a gente pôde fornecer para as nossas famílias cesta básica, pôde fornecer frango, pôde fornecer que mais? Leite, pôde fornecer alguns brinquedos que faltaram. Então, a panetone, né, chocotone. Então, meus irmãos, olha, só Deus para recompensar vocês, viu? Só Deus para pagar o que vocês puderam fazer pelas nossas famílias, né? É verdadeiramente um amor fraternal, né? Mesmo vocês nunca tendo visto eles ter esse carinho, né? Se compadecer assim pelo irmão, eu acho que é isso que Jesus nos pede, né? E queridos, eu também gostaria de sugerir, né, que para quem não conhece o projeto, eu não vou às vezes ficar divulgando aqui muito no meu Instagram, mas entrem lá, né, no Instagram do projeto Menino Barçanufo para vocês verem um pouco de como foi essa festinha, que vocês tiveram grande responsabilidade nela, viu? Claro que todos os trabalhadores aqui do projeto, né, auxiliando o ano inteiro ali na mão de obra mesmo, né? Mas essas ajudas também em preces, né, aqueles que não puderam doar financeiramente, as vibrações, gente, foi tudo maravilhoso, viu? Depois vocês entram lá para conferir como é que foi, tá bom? E eu também quero agradecer, né, hoje começar agradecendo também ao carinho, né, a carinhosa lembrancinha que a gente recebeu aqui hoje, chegou hoje da Mariângela, né, da irmãzinha dela, da Anlete, e da querida Thelma, que é a Dona Thelma, né, Dona Thelma? Um beijo para a senhora, que é a inspiração das duas filhas. Olha que presentinho lindo que ela mandou pro Theo. Olha que gracinha. É um dinossaurinho. Eu acho que é de pôr no berço, né? Desculpa, eu não sou muito bom com essas coisas, mas eu acho que é. O Nick vai saber melhor. Que bonitinho. E ganhei também, olha aqui que fofura.
um sapatinho, ó. Obrigado, viu? E algumas outras botinhas, mas tudo feito por elas, então é um carinho tão grande. Obrigado, viu, gente? Fundo do coração. E recebemos também um presente carinhoso, né, da nossa irmãzinha Gabi. Olha que linda a nossa xícara do Pequeno Príncipe. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. É isso mesmo, né? E também um mimo, né, da nossa querida Beth, lá de São José dos Campos, a nossa mainha, cheirosinho, né, para colocar no bercinho do Theo. Então, obrigado, gente, de coração, viu? A gente fica sem jeito até como saber que a gente retribui todo esse carinho, todo esse amor, né, as vibrações que vocês têm tido. Deus quiser, logo o Theo tá aí, chega dia 9 de janeiro. Então é um carinho. Alete, um beijo para você, querida, a Mariângela, para a mamãe, Thelma, para todos, viu? Mas bora lá, gente, bora lá trabalhar, porque hoje tem muita coisa, né? O som tá um pouco baixo, Gina. Vou chegar o microfone mais perto aqui, tá? Melhorou um pouquinho? Qualquer coisa vocês falam, tá bom? Espero que esteja melhor, tá bom? Qualquer coisa vocês podem pronunciar aí. Mas vamos lá, que hoje tem muita coisa para a gente estudar, um assunto importantíssimo. Mas antes, vamos fazer a nossa prece, né? Então vamos lá, meus irmãos, todo mundo de olhinho fechado. Já separou sua aguinha aí? Se não separou, corre lá e pega, ainda dá tempo. Vamos devagar, serenando nosso pensamento, acalmando nosso olhar. Eu sei que alguns de vocês talvez entrem aqui hoje sem vontade, talvez sem paciência de continuar escutando, mas são nesses dias que a gente mais precisa. Ainda mais no assunto de hoje, que é de extrema importância. Um dos assuntos mais importantes que a gente já tratou aqui. Vamos falar do nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor. Vamos ter a noção da grandeza desse espírito e principalmente de como a gente faz para contar com ele. Então a gente começa essa canção falando um pouco sobre essa relação, sobre essa questão e a necessidade de acreditar que ele está aqui. Acredite, está aqui. Fecha os olhos só pra ver como é lindo este amor. Sua luz em nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre. Seja você. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar, seja livre, seja você. Sou teu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece, do seu lado eu vou estar.
se esquece, do seu lado eu vou estar. Sou teu anjo. Que assim seja. Pois é, uma canção chamada Sou Seu Anjo, né, do grupo Arte Nascente, do nosso anjo para nós e de nós para com ele, porque hoje a gente vai falar dessa relação tão linda, tão especial, que na Igreja Católica se fala anjo da guarda, que no Espiritismo se fala espírito protetor, mas muitos de nós aqui eu tenho certeza que não sabia, que não conhece com profundidade aquele espírito que Deus designou exclusivamente para você nessa vida como um tutor, como um orientador, como um guia, um irmão mais velho que vai norteando os nossos passos através das intuições. E é através desta jornada de conhecimento que eu te convido a embarcar conosco no barquinho dessa noite, rumo ao conhecimento, né, do nosso anjo guardião. Bom, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, viu? Aqueles que já estão conosco há mais tempo, obrigado pela sua presença novamente. E, independente da forma como você esteja hoje, se conecte a essas vibrações, que eu tenho certeza que depois, quando a gente encerrar a live, você vai ter se refeito espiritualmente, emocionalmente, porque Jesus se faz presente nesse momento, tá bom? Então vamos lá, eu vou pedir licença para a gente desligar os comentários, para que a gente possa se concentrar um pouquinho mais, tá bom? Mas fiquemos aí todo mundo conectado. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de anjo da guarda, né? A gente não tem como se lembrar do nosso primeiro anjo da guarda, né? Como assim, Eduardo, primeiro anjo da guarda? Achei que a gente já nascesse com um, né? Bom, eu lembro que quando eu era pequeno, né? Mais precisamente aí dos 4, 5, 6, 10 anos. Nos momentos em que eu tinha muito medo, nos momentos em que eu tinha dores, nos momentos em que eu tinha uma aflição qualquer, era só chamar pelo meu anjo da guarda que ele vinha correndo me auxiliar, me acudir, né? E mesmo criança eu já sabia como chamá-lo. Bastava dizer em voz alta, mãe! E lá vinha ela, né? Meu anjo da guarda, né? O pai também, mas a maioria das vezes o anjo que a gente mais quer quando é criança é a mamãe. E eu já aceitei isso. Não vou brigar com a Monique por conta que o Theo vai ter uma preferência pelo colo de mãe, né? A gente sabe como é. Mas, meus irmãos, quando criança, a gente tinha como figura, né, mais referencial de anjo da guarda a nossa mãezinha, o nosso pai, a nossa avó, o nosso avô, ou alguém que tenha tutelado por nós, né? E de fato, esse era um anjo da guarda, né? De forma alegórica aqui falando, né? Mas acontece que nem todos tiveram a alegria de ter uma mãe assim, de ter um pai, um avô, uma avó. Ou talvez aquela pessoa que tenha sido para você a referência de um anjo da guarda nessa vida, talvez já tenha partido, né? E aí você se sente abandonado. Ou então a gente simplesmente cresce, se casa ou vai morar em outro lugar, vai morar sozinho, construir seu próprio lar e se afasta. De repente, no momento da vida, os nossos anjos da guarda estão mais distantes, né? E aí? Como ficamos? Ficamos abandonados, né? Bom, obviamente que não. Se nenhuma ovelha se perderá, o maior pastor de todos, que é Deus, com certeza confiou a pastores
menores, mas igualmente competentes, a tarefa de guiar suas ovelhas. E é aí que entra a figura do real anjo guardião, né? Que disse anjo guardião, como eu disse no catolicismo, né? E a gente traz aqui porque às vezes é a linguagem que a gente mais está acostumado a falar, mas para o espiritismo fala-se espírito protetor e pouco importa a denominação, né? Aqui a gente vai se concentrar muito mais no papel deste. E eu assim, adoro as perguntas que vocês fazem, né? Hoje eu dei até risada de uma que fez, a gente vai até começar com ela. Que eu pedi para que vocês perguntassem, né? Fizessem perguntas a respeito do anjo da guarda. E a gente recebeu aqui mais de 50 perguntas, né? E eu procurei reunir aqui as que buscavam resumir aqui os principais pontos, né? Então a primeira que veio escrita assim: Eduardo, não é bem uma pergunta, é só um desabafo. Abre aspas. O meu anjo da guarda deve passar uma raiva comigo. Eu dei risada até, né, dessa irmãzinha que mandou essa observação, né? Mas, minha irmã, quero te tranquilizar, tá? Eles não passam raiva conosco. Não passam, Eduardo. Mesmo quando a gente faz tudo errado, tudo diferente do que eles pediram para que a gente fizesse, não, eles não passam raiva conosco. Devido ao quê? Ao grau de evolução que eles já atingiram, né? Se a gente for lá, meus irmãos, é que eu não estou com o meu aqui, mas no item, né, na pergunta 107 do Livro dos Espíritos, eu recomendo que vocês vão lá, mesmo se você não é espírita, olha que legal que é lá, que ela vai trazer a classificação dos espíritos. Então é até legal para a gente ver aonde a gente vai chegar e quais são os degraus que a gente vai galgar até chegar na classe aí de um espírito puro, né? Mas nessa questão 107, fala-se que os nossos anjos guardiões, eles pertencem à classe dos bons espíritos. Ou seja, eles estão na segunda ordem, né? E aí lá a gente tem os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os superiores, né? Então, dentro dessa classe, nos espíritos bons, que são aqueles que já se comprazem com o bem, que já têm o objetivo maior de fazer o bem, são como Jesus? Não. Não tem essa evolução dos espíritos puros, que são os de primeira ordem, mas já estão muito, muito, muito adiantados, né? Então, é nessa classe que estão os nossos anjos guardiões, né? E aí lá diz assim: como espíritos suscitam, provocam, incentivam bons pensamentos. Então, presta atenção. Desviam os homens do mau caminho. Protegem a vida daqueles que se mostram dignos e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em suportá-la. Então aqui tem um resumo do que é o espírito puro. Do que é o espírito puro, não, do espírito guardião, do anjo protetor, né? Então eles têm como uma missão suscitar bons pensamentos. Eles têm como missão desviar a gente do caminho do mal. O que mais? Proteger das influências negativas, desde que a gente não se compraza, né? Não se afinize com elas. E aí eu me lembrei de uma manchete que eu vi hoje, né, nos jornais, que há 2 dias atrás, para a gente entender a atuação do nosso anjo guardião de forma prática. Há 2 dias atrás, diz que uma moça, uma influencer, né, acho que era norte-americana, ela foi receber uma encomenda. E aí, quando ela saiu lá fora, que ela recebeu a encomenda, a hora que ela estava entrando, um assaltante se aproximou dela e quis tomar aquela caixa dela. E naquela caixa tinha um iPhone. Só que ele não sabia o que tinha lá dentro. Então, quando ele chegou e interceptou ela e disse: o que tem nessa caixa? Na hora, sem pensar em nada, ela falou assim: são as cinzas da minha mãe. E aí o assaltante foi tomado por um sentimento de confusão, com culpa, e saiu ali meio que sem saber o que fazer e deixou a caixa para ela mesma. E aí ela fala assim: meu Deus, na reportagem, eu não sei de onde que eu tirei aquela resposta. E aqui a gente vê uma atuação clara
do nosso anjo da guarda. Muitas vezes suscitando respostas, suscitando livramentos, ações para que a gente possa sair de um mal maior. Desde que, como a gente vai ver hoje, estejamos em conexão com isso, né? Lembro de um caso também do Divaldo Franco, que ele conta numa das palestras, de uma irmã que saía de um baile e ela tinha como provação nessa vida, devido a comprometimentos da vida passada, experienciar a situação de um estupro. Ela seria estuprada nessa vida, né? E aí, mais por mérito dela, pelos trabalhos conjuntos e principalmente pelas sintonias, assim que ela é atacada por dois homens, eles provocam um desarranjo orgânico nela e ela acaba vomitando, né, em cima de um dos estupradores, que na hora diante do asco provocado pelo vômito acaba saindo e deixando a moça ali sem violentá-la. Então, gente, só para dizer para vocês, são movimentos tão sutis que eles têm, né, de nos proteger, de nos livrar às vezes de um mal maior, que a gente não percebe. E para que a gente perceba, a gente precisa estar em conexão, né? E quando encarnados? Quando encarnados, os espíritos, os anjos guardiões são pessoas boas e benevolentes para com os semelhantes. Peraí, Eduardo, não entendi. Então, quer dizer que o nosso anjo guardião, ele pode estar desencarnado, mas ele também encarna? Sim, sim. Porque eles ainda não são espíritos puros. Eles ainda passam pelo processo de encarnação, de reencarnação, porque eles também estão em depuração. Então, toda vez que você tem um espírito com um grau suficiente para ser um espírito protetor, um anjo guardião, quando ele encarna, ele tem as seguintes características: são bons e benevolentes para com os semelhantes. Não os move nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Olha as características que a gente tem de um espírito que está pronto para assumir a missão de anjo guardião, né? Eles não são movidos por sentimentos inferiores, né? Por orgulho, por egoísmo, por ambição. Já não tem mais o ódio, o rancor, a inveja e o ciúme. Por quê? Devido à sua elevação, à sua evolução, né? E aqui a gente já pode ter uma ideia de resposta a uma outra pergunta que fizeram, né? Que a pergunta diz o seguinte, essa acho que foi a campeã de audiência, acho que tinha umas 10 perguntas iguais a essa. Que dizia assim, ó: nosso anjo guardião pode se afastar de nós dependendo dos nossos pensamentos? Ou se fizermos coisas erradas? O que você aí acha? Você acha que o nosso anjo guardião pode se afastar da gente? E quando ele o faz, será que é para nos punir? Será que é como, também não quer me ouvir? Não falo mais. Birra, pirraça. Combina com o espírito de elevado moral agir dessa forma? Não, né? Mas eles se afastam sim. Afasta, Eduardo. Mas eu achei que eles estivessem aqui para nos apoiar incondicionalmente. Eles estão. Mas todas as vezes que eles veem que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de se submeter à influência dos espíritos inferiores, eles se afastam e permitem essa influência dos espíritos inferiores. Porque é aquela ideia da mãe que fala assim, não ponha a mão no fogo que você vai queimar. E a criança vai lá e não põe a mão no fogão que está quente. Não põe a mão no fogão que você vai queimar. E fala 10 vezes. Um dia cansada ela vai lá e permite que ele encoste. Claro que você não tem risco. O que vai acontecer? Vai pôr a mão, vai queimar, vai chorar, vai doer, mas vai aprender. Nunca mais ele põe a mão no fogão quente. E assim é o nosso espírito guardião.
Ele permite muitas vezes esse afastamento, não como uma punição, mas porque ele entende que a gente fez uma escolha. Meus irmãos, o progresso é a lei. É a lei. Você queira, você não queira, um dia você vai ser igualzinho Jesus. Igualzinho Maria. Espírito puro, brilhante, cintilante. Vai demorar alguns bilhões de anos, mas seremos. Nós estamos condenados ao progresso. Agora, o caminho que a gente vai escolher, aí compete a nós, né? É interessante, tem uma escrita lá no livro do Miramês, né? O Miramês é um espírito de grande sabedoria. Ele tem um livro que chama Questões Comentadas do Livro dos Espíritos. Depois vocês procuram lá na internet. E ele diz assim, ó: quando o anjo guardião percebe que seu protegido está sendo rebelde aos seus conselhos, ele insiste de todas as formas, para que o renitente compreenda os objetivos da sua permanência ao seu lado. Então ele tenta de todas as formas o convencê-lo a deixar de frequentar determinado lugar, de ter determinado comportamento, né? Mas, se ele sente que ele fecha os olhos, se ele tampa os ouvidos à ajuda espiritual, dá-se por amor o afastamento. O que se fez surdo deve sofrer as consequências da sua ignorância, no sentido de aprender a verdade pelos processos da dor. É aquela historinha da injeção. Se a gente pudesse, a gente não tomava a injeção pelo nosso filho? Tomava. Imagina o Theo quando nascer, né? Aquela injeçãozinha que dói toda a vida, né? Não sei qual que é aquela que fica a cicatriz. Se eu pudesse, eu tomava por ele. Vai doer, mas eu sei que é preciso. Tem um processo de aprendizado por detrás disso. E isso é amor. Permitir é amor. Eu posso segurar na mão dele. Eu posso falar assim, o papai está aqui, ainda que ele não entenda nada. Mas ele sente a vibração de apoio. Mas eu não posso tomar essa vacina por você. Não posso, né? Então, o afastamento é referente à transmissão dos conselhos e não desligamento de responsabilidades. Entende a diferença? Ele não vai falar assim, quer saber de uma coisa? Vim aqui para ajudar essa pessoa, ela não quer me ouvir? Lavei as mãos. Não. Anjo guardião nunca lava as mãos. Nunca. Ele vem aqui para apoiar e sabe das dificuldades. Porque ele sabe muito bem as características dos seres que são tutelados por eles, né? Então não existe essa ideia de um anjo da guarda, igual colocaram lá, falou assim, Eduardo, eu acho que o meu já desistiu de mim. Nossa Senhora Aparecida, eu sou muito custosa, toda hora eu tô errando, tô reincidindo naquilo, tô criando intriga, tô agindo com falta de perdão. Ele já deve ter desistido de mim. Eu desistiria de mim. Pois é. É por isso que você e eu ainda não podemos ser anjos guardiões. Porque a gente ainda desiste, somos tomados pelas paixões e pelo egoísmo. Mas eles não. Eles são tomados pelo amor. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente quem são esses espíritos que assumem a missão de vir como nossos anjos guardiões. Certo? Ele está sempre com a gente ou só quando estamos em sintonia? Aqui já respondeu, né? Quando estamos em sintonia. Estar com a gente, eles estão sempre, mas não estão perto sempre quando a gente não está em sintonia. Vamos dizer assim, eles estão sempre à disposição. Chamou, eles estão ali para atender. Mas se eles percebem os nossos sucessivos erros, eles se afastam. Para muitas vezes permitir que, ausentes dessa proteção, a gente sofra as consequências da nossa falta de vigilância e da nossa indisciplina, certo? O que mais? É sempre o mesmo ou temos vários, né? A gente tem sempre o mesmo anjo guardião, Eduardo? Ou a gente muda de anjo guardião a cada reencarnação? É uma pergunta muito boa, né? Na verdade, não é uma regra que seja o mesmo, mas é bem comum que por muitas e muitas encarnações a gente tenha o mesmo anjo guardião, né?
Sério, Eduardo? Sério. Por quê? Porque o anjo guardião, né? A gente vai falar disso um pouquinho para frente, mas em regra é um espírito que tem grande afinidade por nós. Grande afinidade por nós. E o tempo é diferente aqui na Terra do plano espiritual. Às vezes 100 anos aqui, de lá são 5 anos. Então, ele possibilita nos acompanhar por sucessivas encarnações, né? Mas sim, a gente pode trocar. Às vezes a gente pode, de repente, estar na presença de um anjo guardião que vai reencarnar. Nossa, é sério, Eduardo? Então meu anjo guardião, às vezes ele está sendo meu anjo guardião, ele pode reencarnar? Ele pode. Mas e quando isso acontece? Fico sem anjo? Não. Nunca. Ninguém fica sem proteção. Quando isso acontece, é providenciada a substituição. A gente se encontra com ele em sono. Olha que lindo isso, Miramês nos traz. Durante o processo do sono, a gente se encontra com ele, ele se comunica conosco de que iremos, entre aspas, trocar de anjo, né? E ele reencarna. E eu vou contar um segredo para vocês, que não é segredo, né? Porque no Espiritismo não tem segredo. Mas muitas vezes eles reencarnam para nos ajudar de forma mais, vamos dizer assim, mais presente ainda, com uma missão de orientação. Às vezes é permitido ao nosso anjo guardião reencarnar pedindo para que a gente possa vir de repente como um filho, ou como um neto, ou como um parente que vai vir depois, para que ele possa orientar mais de perto. Gente, é um desprendimento tão grande, né, desses espíritos. E a gente às vezes nem se lembra quando põe a cabecinha no travesseiro de falar assim: muito obrigado pela tua proteção de hoje. Muito obrigado por você estar há tanto tempo do meu lado sem desistir de mim. A gente às vezes esquece. Eu tô falando de mim também, viu, gente? E eu pensei nesse assunto para tratar nessa live, não só pela quantidade de mensagens que a gente recebeu. Eduardo, fala sobre o anjo da guarda, tal. Mas também porque às vezes eu me sinto devedor com o meu, que eu esqueço. A gente esquece, né? Então é com a pretensão da gente estabelecer uma comunhão maior que a gente faz essa live de hoje, tá bom? Os anjos possuem a habilidade para ver o invisível? Sim, né? Porque eles estão no plano imaterial. Então eles veem os dois planos. Veem o que se dá no invisível, né? Que seria o plano espiritual, e veem o que acontece aqui. Nosso anjo da guarda continua conosco após o nosso desencarne? Olha que pergunta interessante. Será que eles assinam um contrato lá, Eduardo? Fala assim, ó, o Eduardo vai viver 80 anos. Quando der 80 anos que ele desencarnar, acabou, expirou o prazo, não assume mais, Deus me livre desse menino, dá muito trabalho. Será que é assim? Na vida espírita, nos diz Miramês, o protegido reconhece perfeitamente aquele que foi seu protetor enquanto encarnado. E, além de reconhecê-lo por sua fala, por sua presença, principalmente pelo clima magnético, eles entram em harmonia. Então ele se lembra, ele não somente se lembra, mas ele se conecta de uma forma ainda mais profunda no desencarne com seu anjo guardião. Então, sim, a gente se encontra com o nosso anjo da guarda após o nosso desencarne. Eduardo, mas mesmo se eu for uma pessoa que pelas minhas situações, pelas minhas atitudes, for para um lugar muito trevoso, muito sombroso, às vezes a gente não vai conseguir ter a presença dele mais perto de nós, quando a gente se sintoniza com esse tipo de local, de espírito. Mas ele não desiste da gente. Mas ele também tutela por nós, não por obrigação, mas por amor. É alguém que mesmo quando há essa questão da substituição, que eu falei para vocês, ele nunca deixa de voltar para dar uma olhadinha. Como é que está seu tutelado? Porque é um cuidado, gente, é um zelo.
Esses grandes espíritos ainda é muito difícil para eu e para você entendermos, né? Falo você com o maior respeito, né? Eu sei que muitos de vocês têm uma elevação muito maior do que a minha, mas assim, eu acho que mais ou menos todos nós temos as mesmas dificuldades, né? Então ainda é difícil para a gente entender o que é se comprazer com a felicidade do outro. O que é trazer sentido à sua própria vida quando eu vejo aquele que eu cuido feliz. Ou no caminho. Entende? Então, por isso que não se abandona. Quem é mãe entende um pouquinho do que eu falo. Sabe aquela coisa de você ver um filho vencer na vida? E vencer na vida aqui não é num sentido material, não. É tá feliz, sabe? É assim que os nossos anjos guardiões se sentem, né? Então aqui até fala, ó, mesmo que o espírito favorecido desencarne em péssima situação espiritual, ele pode não perceber o seu guia, mas sente quando ele se aproxima, por certos sentidos que Deus lhes deu. Sente bem-estar e lembra na profundidade da alma as muitas vezes em que sentiu a mesma coisa quando estava na Terra. Então, é interessante, né? Às vezes a gente sente a presença do nosso anjo guardião, sem saber que isso é a presença dele se fazendo conosco. Sabe aquela emoção que vem de forma repentina? Sabe aquela felicidade ou aquele pensamento que vem de forma repentina? Normalmente quando você procura estar bem, ou procura uma resposta, ou se abre a permissão de que isso aconteça, é o sopro, é a voz do nosso anjo guardião, né? Então, é muito bonito, né, de se ver como isso se dá. Nós temos duas perguntas aqui parecidas, então eu vou ler elas e responder, certo? A madrinha do meu filho desencarnou há 6 meses. Ela pode se tornar o anjo da guarda dele? Próxima. O anjo da guarda pode ser um ente querido que já se foi? Um filho, por exemplo? Muita gente perguntou isso, tá? Se um ente querido pode se tornar um anjo da guarda. E engraçado que Kardec também perguntou isso, quando ele foi escrever, né? Existem lá umas 20 ou 30 perguntas específicas sobre anjo da guarda no Livro dos Espíritos. Depois vocês pesquisem. Mas na questão 507, ele faz essa pergunta, né? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? E olha o que os espíritos respondem. Pode. Poder pode. Mas a proteção pressupõe um certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais. Então, meus irmãos, não é assim. Ah, minha mãe era uma pessoa tão boa, agora eu tenho certeza que ela é meu anjo guardião. Que bom seria, né? Mas a verdade é que bom seria não. Na nossa cabeça a gente pensa que seria bom. Mas às vezes esses espíritos, que são os nossos pais, né? Que a gente tem um carinho enorme, os nossos avós, às vezes eles são sim espíritos muito bons, só que ainda não tem essa elevação para que possa se tornar o nosso anjo da guarda, né? Eu sei que a gente gosta, né? Que a gente tem um amor imenso, né? Por esses espíritos que são afins, mas muitas vezes eles ainda não estão prontos. Não estão prontos para quê, Eduardo? Para nos amar, para nos cuidar? Não é que eles não nos amam, não nos cuidam, mas às vezes movidos pela paixão humana, eles não conseguem ver com uma amplitude maior. E aí sabe aquela história de falar assim, não vou deixar meu filho tomar uma injeção, porque meu filho é muito bom e se eu for o anjo da guarda dele, eu não vou deixar ele passar por nenhum sofrimento. Isso está certo? Entende? Do ponto de vista evolutivo, o sofrimento também ensina. E às vezes o espírito não está pronto para entender isso. E por isso não está pronto para ser um anjo guardião. Porque ele ama ainda de uma forma limitada. Ele não entende que permitir a dor também é amor, né? Mas, às vezes, sim. Se você tem o privilégio de receber como pai, como mãe, como avô, como avó,
um espírito de tamanha grandeza, que são raros, né, no nosso planeta, ele pode sim se tornar seu anjo guardião, né? E aí, poxa vida, imagina o quanto isso deve ser belo, né? Você teve aqui alguém tutelando em vida e agora vai ter também depois dela, né? Deve ser muito interessante. Bom, vamos para a próxima pergunta, né? Eles nos conhecem mais que a nós mesmos? O que vocês acham? Será que meu anjo da guarda, Eduardo, sabe mais de mim do que eu sei? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A gente não conhece nem um tiquinho assim perto do que eles nos conhecem. Eles conhecem as nossas dificuldades e sabem muito bem das nossas fraquezas. Sentem como pais as nossas necessidades. E é por isso que sabe tolerar as nossas deficiências, né? Mas eles estão sempre aconselhando, sempre tutelando, jamais perdendo a oportunidade de ensinar, né? Como que eles fazem isso, Eduardo? Nós vamos falar numa questão específica, né? Como é que eu faço para ouvir o meu anjo da guarda? Aguenta aí. Mas só respondendo aqui, eles nos conhecem muito mais do que nós mesmos, certo? Ao receberem ou ao pedirem essa missão, eles nos estudaram demais da conta e se prepararam demais da conta para essa missão. Por isso, meu irmão, você que está aí do outro lado, tão pertinho de mim, a gente não pode negligenciar a oportunidade de pedir para eles. Eles se prepararam para vir nos ajudar, entende? Então sabem onde ou em que lugar que a gente vai precisar de uma palavrinha a mais, de um sopro a mais, de uma ajuda a mais, certo? Qual o propósito do anjo da guarda para conosco? O que vocês acham? Por que Deus pôs um anjo da guarda? Porque ele é grande, ele não dá conta de resolver tudo sozinho? Por que ele nos coloca aqui na presença de um anjo da guarda, né? Na verdade, a presença do anjo da guarda é fazer com que a gente possa ser tutelado, ser orientado, ser guiado como uma mãe e um pai o faz, né? Na resposta de Miramês está escrito assim: ele destina seus esforços para ajudar a despertar os sentimentos do bem naquele que é seu protegido por aquiescência de Deus, por permissão de Deus. A missão do protetor é de proteger sem agressão, mas essa proteção depende muito de ti. Ele bate à tua porta, mas é tu que deve abri-las recebendo as sugestões por amor. Entende? Então, por que Deus permite? Qual é a missão? É proteção. E também é uma forma de auxiliar na nossa evolução e na dele também. Porque ser um anjo guardião também é uma missão que proporciona crescimento. Certo? Um espírito, quando chega no nível de poder tutelar por alguém, significa o quê? Que ele já pode crescer e progredir sem a necessidade da reencarnação. Isso é um ponto tão polêmico no espiritismo, mas eu vou falar a visão do Eduardo, tá? Tem gente que pergunta assim: a gente progride sem reencarnar? Na nossa condição espiritual, nossa, minha, sua, não. Precisa reencarnar para progredir. Agora, quando você se torna um espírito superior, um espírito já de segunda classe, para mim, a evolução acontece tanto encarnado quanto desencarnado. Porque você receber, por exemplo, a função de zelar por alguém e falar que isso não proporciona crescimento, poxa vida, é uma questão de racionalidade, né? Com certeza ele progride por isso. Só que aqui ele lembra mais uma vez: espírito guardião não é anjo milagreiro, não. Não faz milagre, não pega ninguém à força e coloca no degrau maior, não. Ele sugere. Agora, se a gente vai ouvir ou não, aí depende da nossa sintonia,
Ele bate a porta. Se eu vou abrir ou não, né? Vamos para a próxima. Pedir proteção, auxílio aos nossos entes atrapalham em sua nova jornada? Aí aqui, gente, a pessoa fez uma pergunta que eu entendi o seguinte. Ela tem alguém que já desencarnou, que ela tem muito carinho, muito amor, e às vezes ela pede para essas pessoas. Pede para ajudar no auxílio de uma doença, pede para ajudar a conseguir um emprego, pede para ajudar num relacionamento. E ela quer saber se isso atrapalha em sua nova jornada, né? Na jornada nova daqueles que partiram. Eu vou responder com uma pergunta, tá? Vamos refletir junto. Imagina você que está aí do lado. Se alguém que você ama muito, mas alguém que você ama muito, te pedir ajuda para fazer algo, e fazer esse algo está além do seu poder. Você, embora queira, você não tem capacidade de ajudar naquilo. Como que você se sentiria? Como? Aflito? Angustiado? Tranquilo? Não sei. Vai depender do espírito, né? Assim é com os nossos entes queridos, né? Eu sei que muitos de nós, isso eu já fiz também, temos a necessidade de santificar os nossos entes queridos, fazendo deles verdadeiros objetos de prece, de pedidos, de etc. Mas nem sempre eles conseguem atender. Não é porque eles não querem, claro que quer, mas às vezes é uma limitação espiritual. Eles também são espíritos em crescimento e que têm as suas limitações. Por isso, quando a gente for pedir algo, né, que a gente peça para os espíritos de uma ordem mais elevada. Por exemplo, Maria, por exemplo, Jesus, por exemplo, Dr. Bezerra e tantos outros espíritos. O seu anjo, se você é católico, pede para os santos, São Francisco, né, Santo Antônio, que são nada mais do que espíritos também de luz, luminosos, né, de espíritos superiores. Para os nossos entes, guardemos as palavras de carinho, as boas lembranças, a saudade que liberta e que deseja vida próspera no outro lado. Não tem problema compartilhar uma dificuldade. Olha, mãe, eu sei que a senhora está aí no plano maior, eu sei. Vou falar, por exemplo, do meu avô, né? O meu avôzinho Serafim. Era um homem que muita gente admirava, um coração muito bom. Mas sei que também tinha a dificuldade dele. Então, eu sempre lembro dele. E falo assim, avô, hoje eu vou dar uma palestra, hoje eu vou falar na live. Se o senhor puder, assiste daí. E se tiver, de repente, alguma palavrinha que eu possa fazer ou falar, que o senhor sopre aqui no meu ouvido, ou vamos aprender junto. Tudo bem, de forma leve, sem pedir. Mas quando eu preciso pedir algo maior, que eu peça para Jesus. Ou, para quem que eu posso pedir? Vamos ver se você está atento. Para o meu anjo guardião. Para o meu anjo guardião. Ele é o intermediário ali entre Deus, né, e nós. Então, é isso. Tá bom, meus queridos? Nossa próxima pergunta, eu me vi muito nessa pergunta, né? Fala assim, Eduardo, a minha filha, ela é muito sensível, se emociona com facilidade. É nóis. Teria relação com o cuidado do seu anjo? Eduardo, você já viu o seu anjo da guarda? Bom, então vamos lá, vou responder primeiro a primeira, né, da moça que é sensível. Essa questão de se emocionar com facilidade tem relação com o anjo da guarda? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Como é que a gente vai falar que não, né? Muitas vezes a gente sente a aproximação do nosso anjo guardião. E por ser um espírito de maior grandeza e de grande afeto, a gente se emociona. Se emociona por se sentir amado e cuidado por ele. Não é bom? Fala pra mim. Não é bom quando alguém te dá um colo? Não é bom quando alguém que você ama muito te abraça? Ou fala algumas palavras de carinho pra você? Ou simplesmente te envolve e te olha de uma forma que te acolha?
Assim o é com os nossos anjos protetores. Quando eles estão perto e quando nos falam palavras de apoio, de amor, de carinho, que a gente percebe como um sopro do pensamento, a gente se emociona. Eu muitas vezes senti isso, né? Eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, Eduardo, você é médium? Todo mundo é, porque se a gente não fosse, a gente não era capaz de ouvir o nosso anjo da guarda, né? Todo mundo é. Eu não sou um médium ostensivo, que nem a Mayra, né? A Mayra tá aqui, tá a figurinha dela aqui, ó, tá psicografando, tá vendo? Ela é uma médium de psicografia, eu não. Eu sou médium de perceber algumas coisas, como você também é. Não tenho nada ostensivo. Mas muitas vezes eu sinto, quando eu estou trabalhando no Menino Barçanufo, ou às vezes dando um passe na nossa casa espírita, ou às vezes dando uma aula, ou aqui na live, muitas vezes vem um choro, uma emoção. Você fala assim, mas que menino pamonha, esse menino é muito mole, né? Muito emotivo. Mas às vezes é aproximação espiritual, de espírito de muita grandeza. Não porque eu sou merecedor de ter um espírito de muita grandeza, o Eduardo tem iluminado. Não, mas é porque são 500 corações aqui que estão assistindo ao vivo. Então, às vezes, esse momento é o único momento que você pôde parar para ouvir. Gente, falando nisso, olha que coisa linda. Esse final de semana teve psicografia lá no Júlio, em Pratinha. Júlio, meu irmão querido. Meus irmãos de Pratinha, que saudade do Instituto, viu? Beijo para vocês. E aí, numa das psicografias, olha que bonito isso. Um filho escreveu para uma mãe, numa das cartas, assim: mãe, continua assistindo as lives do Gibele. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão emocionado com isso. Porque, poxa vida, olha a responsabilidade, né? Olha a nossa alegria e o quanto o nosso trabalho está sendo visto com verdade pelos espíritos desencarnados também, que conseguem ver de um prisma que a gente não vê. Então, um espírito desencarnado fala para sua mãezinha, escreve na carta: mãe, continua assistindo as lives do Gibele. E, gente, eu fiquei, nossa, muito honrado com isso, né? Não envaidecido. Mas sabe aquela coisa que fala assim, você está no caminho? Nós estamos no caminho. Nós. Porque sem vocês eu não sou ninguém. E é verdade. Não é falsa modéstia. É se conhecer. Então, é isso. A gente sente quando um espírito de uma grandeza maior se aproxima de nós, né? E com o nosso anjo da guarda também é assim. Nossa, gente, tem muita pergunta ainda e o tempo já está esgotando, né? Então eu vou passar para aquelas que mais apareceram, tá bom? Vamos lá. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta, achei tão carinhosa, né? Ela falou assim: Eduardo, como podemos retribuir ao nosso anjo toda a proteção que ele nos oferece? Que carinho, né? Pensar em retribuir. Como é que vocês acham? Imagina que você tem a missão de proteger alguém que você ama muito. Qual que é o presente que você mais queria ganhar dessa pessoa? Uma vela acesa? Tá. Uma caixa de chocolate? Mas você veio aqui para ajudá-la a transformar. Qual que é o presente que você mais queria ver? O progresso. Ser ouvido. Ser ouvido. Conexão. Intimidade. Sentir-se existente, pertencente à vida daquela pessoa. Então, minha irmã, a forma que a gente tem de retribuir esse carinho e atenção que ele nos oferece é justamente essa. Escuta, meu anjo da guarda. Eu sei que até hoje talvez eu não tenha dado a importância que você merecia, mas depois dessa live, dessa conversa, me veio tanto amor por você, me veio tanta gratidão. Poxa vida, você é um espírito tão superior, está aqui cuidando de mim,
tão pequenininho, com os meus erros, com as minhas dificuldades. Obrigado, do fundo do meu coração. Eu vou procurar pensar em você mais vezes. Vou procurar me conectar mais a você, mais vezes ao longo do dia e durante a noite. E quando eu abrir os olhos, vou contar com a sua proteção. Quero poder ouvir sua voz mais vezes. É isso, né? Ai, o menino mole, ó, tá chorando já. E é assim, meus irmãos, sabe? É isso que eles querem de nós, esse carinho, essa conexão, esse amor, esse afeto, sentir-se ouvido, né? Porque o ouvindo, a gente facilita o trabalho, né? Eles nos enviam recados, o que vocês acham? Eles comunicam conosco como, Eduardo? Porque você falou tanto de anjo da guarda, mas você não contou como é que eles fazem para conversar com a gente. E aqui diz o seguinte, ó. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos, mas ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isto? Entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferistes, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Então, aqui tem uma palavrinha mágica que aparece. Olha o que eles dizem. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade. Onde eles se comunicam conosco? Na consciência. Na consciência. E muitas vezes durante o sono. É onde eles mais se comunicam conosco. Quando a gente está em desdobramento, a gente se encontra com eles. E aqui vem um tesouro para a sua vida e para a minha vida. Quando você tiver que tomar uma decisão de grande impacto, não tome sem dormir antes. É claro que tem uns que não tem jeito, mas a grande maioria tem. Não tome essa decisão sem antes dormir e pedir: meu anjo da guarda, eu preciso me encontrar com você nessa noite, para que a gente possa conversar e você possa me orientar na melhor escolha. Ah, Eduardo, mas eu vou acordar já sabendo o que fazer, lembrando da resposta dele? Não. Mas você vai acordar com uma intuição. E pode ter certeza que se você fizer isso da forma certa e estabelecer essa conexão, você vai tomar o melhor caminho. Viu? Então é isso. Para ouvir, a gente tem que sintonizar. É a forma que a gente escuta. Tá bom? Ai, tá quase acabando aqui, gente. Perguntaram se os animais, né? Uma amiga, eu perdi meu cachorrinho domingo. Eles têm anjos da guarda? Interessante essa pergunta, né? Segundo Irvênia Prada, que é uma espírita, ela se dedica muito ao estudo dos animais, né? Tem um livro dela chamado A Questão Espiritual dos Animais. Ela fala que existem alguns espíritos, sim, que cuidam de alguns grupos de animais como um todo. Por exemplo, os grupos dos cães, os grupos dos gatos, dos cachorros ou dos animais domésticos, dos animais selvagens. Existem, vamos dizer assim, tutores, né, de grupos e coletividades, como por exemplo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Quem é o anjo da guarda do nosso Brasil? Segundo os relatos, principalmente Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico, o anjo Ismael, né? Então, esses grupos de animais têm, sim, espíritos que cuidam deles, mas esse cuidado individualizado, né, como é o nosso, de ter um anjo da guarda para cada pessoa, só vai acontecer com a evolução, quando a gente tiver essa individualidade, tá bom? Como é que são escolhidos os nossos anjos da guarda? Ah, aqui vai ser a coisa mais linda, essa resposta, né? Não são escolhidos. Não é alguém que chega e fala assim, você vai cuidar dele, você é daquele, vão tirar aqui no papelzinho, você caiu com o Eduardo, você caiu com a Maria, você caiu com o Pedro. Não. Sabe como é que são escolhidos nossos anjos da guarda?
na grande maioria das vezes dos casos, por amor, por afinidade espiritual, por afeto. Muitas das vezes são espíritos que estão com você já há muitas encarnações. E por afeto e por carinho te escolhem. Te escolhem. Porque querem que você também cresça, né? Então, meus irmãos, que privilégio a gente poder contar desde o momento que a gente nasce, independente se você teve um anjo encarnado ou não, como a gente falou no começo da live, a gente poder contar com alguém que nos ama, com alguém que se compraz com a nossa felicidade. Esse é o anjo da guarda. Então, tenha sim um afeto, tenha sim um carinho, né, por ele. Não pensemos jamais, como chegou uma pergunta de uma irmã, que às vezes o desencarne de um ente querido num acidente foi a ausência de proteção do anjo da guarda. Lembra que a lei é de amor. E muitas vezes a permissão de que aconteça uma fatalidade como um desencarne não significa ausência de cuidado. Significa muitas vezes a permissão de que a vida continue seu ciclo. Para a irmã que nos perguntou isso, né, se referindo ao marido que faleceu num acidente de carro trágico, dizendo que ele não foi protegido, né? Minha irmã, ela até cita que o marido dela era um ser humano maravilhoso. Se seu marido era um ser humano maravilhoso, mesmo que eu acredito que seja, você pode ter certeza que talvez a primeira pessoa que lhe socorreu desses escombros foi o anjo da guarda dele, que lhe tutelou, que cuidou para que esse processo de desprendimento fosse o mais sutil e sereno possível, viu? E ele está contigo. Os que se amam se buscam, seja como o anjo da guarda ou companheiros espirituais por muitas e muitas encarnações. Tá bom? Meus queridos, tinha mais outras perguntas, mas o horário já deu. Numa outra oportunidade a gente volta novamente nesse assunto. Espero que tenha contribuído para você e principalmente que tenha feito com que você desperte a vontade de estreitar laços, né? De se afinizar ainda mais com seu anjo guardião, porque ele merece esse seu carinho, ele merece o nosso carinho, o nosso amor. Então, tenha um carinho especial. Na noite de hoje, antes de dormir, tenha uma conversa com ele. Tenho certeza que, estreitando essa relação, tua vida vai se tornar mais passível de boas escolhas, porque ele está aqui para nos suscitá-las, tá bom? Então vamos encerrar com uma canção e agradecer sempre, né, meus irmãos? Então feche teus olhos, acalma seu coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que a gente teve uma vez mais de juntos refletir sobre a importância e sobre o privilégio de podermos contar com o anjo guardião, nos fazendo recordar a todo instante por onde trilhar os nossos passos, que a gente possa ouvi-los e, acima de tudo, seguir os passos que eles aqui já passaram. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que
sim, e que morremos para renascer. Mas eu quero crer que a vida ali continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor. Tudo faz crescer, mudar a nossa luz. Muita luz, muita paz no seu coração. Grande conexão com teu anjo da guarda. Bons passos, hoje e sempre. Até semana que vem. Com Deus.